Oi, gente, tudo bem? Dando continuidade aqui o nosso assunto Projeto Paris. Esse é o segundo vídeo do Projeto Paris. O primeiro, se você ainda não assistiu, vou deixar aqui ou aqui, nunca me lembro qual é o cantinho correto, o link para você poder assistir como foi, né, esse meu desejo de conhecer Paris, como eu programei tudo. Aqui eu vou contar para vocês a respeito da imigração, como aconteceu a imigração lá na Europa. Então, se você ainda não é inscrito no meu canal, não deixa de se inscrever, deixa aí o seu joinha. Se ficar também com alguma dúvida a respeito do que eu vou falar posteriormente, você escreve aqui embaixo que eu te respondo. E links adicionais que possa acrescentar nas informações que eu vou passar aqui para vocês também vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo. Gente, imigração. Eu viajei pela TAP, como eu mencionei no vídeo anterior, a TAP é uma companhia portuguesa. E obrigatoriamente, quando você vai embarcar para a Europa, por exemplo, no meu caso, meu voo foi Rio-Paris. Obrigatoriamente, esse avião da TAP, ele não pode ir direto do Rio para a França, ele tem que pousar no seu país de origem dessa companhia aérea, e como essa companhia é portuguesa, obrigatoriamente esse voo tem que pousar em Portugal e é o primeiro país que você pousa na Europa que acontece a sua imigração, onde você vai passar lá pelo agente de imigração, dizer por que você quer por que você quer entrar na Europa, o que você vai fazer lá. Isso é um ponto muito positivo para nós brasileiros. Eu, por exemplo, não falo francês, mas se eu entrasse na imigração na França, eles também falam inglês, mas como era um momento assim de extremo nervosismo, e quando eu fico nervosa, o meu nível de inglês cai muito, eu esqueço as palavras, é um horror. A comunicação fica péssima, né? Então, assim, chegar na Europa, pousando em Portugal, que é um país de língua portuguesa, foi assim um alento para o meu coração. Eu desembarquei em Portugal, em Lisboa, de madrugada. Eram 5 da manhã, 5 ou 5 e meia da manhã. Tava exausta, porque eu não tinha dormido no voo, né? Claro, não dormia nem nos dias que antecederam a viagem. Tamanha era a minha ansiedade. Então, tava extremamente cansada quando eu desembarquei em Lisboa. Mas, gente, não parava de tremer. Por quê? As pessoas podem achar besteira, mas são coisas que eu não poderia deixar de pensar. Eu era uma mulher viajando sozinha, uma mulher preta, e embarcando para a Europa, né? Então geram aí vários preconceitos em torno disso, e isso também poderia ser algo que na imigração poderia chamar a atenção ali do agente como um problema. Então eu tinha que ter tudo muito certinho, né? Eu levei tudo que eu ia usar lá em pastas, em bloquinhos, né? As folhas ali impressas, separadas por países. Primeiro eu ia estar na França, em Paris, depois eu ia para Londres, que é na Inglaterra, depois Amsterdã, na Holanda, Bélgica, Alemanha. Então, para cada país, eu tinha ali um bolinho de papéis que tinha a minha passagem, a minha hospedagem e os tickets dos passeios que eu faria nesses lugares. Então, quando eu cheguei em Lisboa, né, geralmente você vê filas gigantescas no aeroporto de Lisboa para passar pela imigração, mas eu, como uma pessoa muito abençoada que sou, não tinha ninguém, só o meu voo. Desembarcou a galera do meu voo, a gente foi para fila, então eu não fiquei, gente, sei lá, 15 minutos eu fiquei na fila da imigração em Lisboa. E eu acredito que isso foi porque o voo chegou muito cedo. Ao longo do dia eu acho que é mais complicado, porque eu já conheci também lá em Paris brasileiros que tinham perdido o voo de conexão, né, que sairia de Lisboa para Paris por conta dessa demora na imigração. Então eu acho que chegando lá assim cedo como eu cheguei, evita aí esse transtorno. Mas isso é óbvio, né, que na hora da passagem a gente sempre opta ali pelo valor mais em conta, né, e a gente leva em consideração o preço e não isso. Mas se você tiver com grana e tiver condições de levar em consideração essa questão do horário, eu acho que chegando lá assim cedo evita esse transtorno de passar tipo 2 horas em pé na fila para falar com o agente de imigração. Mas partindo para o que interessa, quando chegou a minha vez, gente, eu tremia, mas eu tremia demais. Não tenho fotos porque uma das coisas que tem lá sinalizando é para não fotografar nem filmar o local, embora eu tenha eu estava vendo pessoas fazendo isso, eu não ia fazer, né?
porque eu gosto de fazer as coisas certinhas e era um momento ali tenso, eu não queria que o meu comportamento ali já fosse visto de cara como um comportamento errado, então fiquei no sapatinho. Não tirei foto, não filmei, não fiz nada. Eu acho até que eu fiz uma foto assim de longe, vou ver se eu encontrar, eu coloco ela aqui, mas não tenho certeza. Quando o agente fez o sinalzinho pra mim, eu fui, né? Tremendo, absurdo, gente, tremendo muito. Dei bom dia. A primeira coisa que ele me perguntou, assim, gente, desse jeito que eu vou falar, o que você veio fazer aqui? Eu falei, eu vim turistar, olha isso, já lancei uma gíria carioca, eu vim turistar. Aí me corrigi imediatamente, falei, vim a turismo, vim a passeio. Você vai pra onde? Vou pra Paris. Ele não olhava na minha cara, ele não me deu bom dia, ele não fez questão nenhuma de ser simpático, mas ele foi sucinto. Ele falou assim, você já tem hospedagem? Eu falei, sim, posso ver? Aí eu entreguei a ele, né, abri lá minha pastinha pra ele ver que eu tinha tudo, entreguei a ele a parte da minha hospedagem, ele colocou lá na mesinha dele, acessou lá o computador dele, gente, ficou, sei lá, minutos, não sei se eu tava muito nervosa e pareceu que passou muito tempo, mas eu tava muito tensa e assim, eu tentando parecer que eu tava super calma, né? Não se pode demonstrar muito nervosismo nesse momento ali da imigração. Então eu fiquei parada, assim, olhando, assim, igual eu tô, né? Pra evitar ficar olhando direto pra ele, mas disfarçava, olhava um pouquinho assim, olhava um pouquinho pro outro lado. E ele digitando horrores no computador dele. Horrores. Aí depois ele falou pra mim assim, você vai pra algum outro lugar depois? Aí eu disse sim, vou a Londres, a Amsterdã, e mostrei a pastinha e ofereci assim pra ele, mas ele não quis ver, carimbou e eu fui. Não me falou nem bem-vindo à Europa, nem bom dia de novo, nem tchau, nem nada. Só carimbou meu passaporte, entregou na minha mão, eu peguei e saí assim querendo dar cambalhotas de felicidade, porque a minha imigração foi facílima, muito mais fácil do que eu imaginei que seria, né? Um presente, assim. Eu vi vídeos de várias pessoas falando que deu ruim, né, na hora, foram parar numa salinha lá, ficaram horas na salinha e tiveram que abrir a mala, que pediram a passagem de volta, a comprovação desse dinheiro que eu falei no vídeo anterior. Não me pediram nada disso, ele só me perguntou isso, para onde eu estava indo e se eu já tinha hospedagem e para quais lugares eu iria depois, né? Se eu iria para algum outro lugar depois, e eu respondi que sim e mostrei, mas ele também não quis ver, me liberou logo. Eu acho até que pra ele ali era, como ele tava, sei lá, meio que descansado, era madrugada, né? Era cedo e tinha já uma filinha, provavelmente ele sabe, né? Com certeza sabe que depois a fila vai aumentando muito. Ele foi bem ágil, mas eu também, embora internamente eu estivesse extremamente nervosa, não demonstrei esse nervosismo e tinha ali tudo certinho. Ele viu que estava bem organizadinho, né? Então acredito que isso também passe segurança. Então, se você tá para embarcar para a Europa, para qualquer lugar que seja, né, que você vai passar por imigração, eu acho essencial levar essa pastinha. Eu levei a pastinha transparente, com tudo ali certinho, as passagens que eu iria passar de um país para o outro também, estava tudo certinho. Os bilhetes dos museus que eu iria visitar, tanto os pagos como os gratuitos, estavam tudo ali, gente, estava tudo ali. Aí não tinha como dar ruim, não tinha. Mas graças a Deus não precisei apresentar, foi só isso que eu falei pra vocês e foi maravilhoso. E daí eu pude ir embarcar no meu voo Lisboa-Paris. E eu vou contar pra vocês nos próximos vídeos como foi desembarcar em Paris. A emoção de viver aquele momento do voo pousando em Paris, que também foi um outro... Gente, assim, foram, né, vários episódios incríveis e muito emocionantes e inesquecíveis que eu vivi. Mas enfim, é isso. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu te respondo, e o que precisar para te ajudar aí nesse seu embarque sem problemas para passar na imigração, é só me perguntar que eu estou aí para ajudar, beleza? Um beijo para vocês e até a próxima.